Muito bom dia a todos. Nós temos andado a assistir a alguma discussão em torno do relatório, que não é bem um relatório ainda, foi um comunicado mais extenso da Amnistia Internacional Central, ao nível mundial, relativamente a violações do direito internacional humanitário cometidas por parte das forças ucranianas. É certo que também é feita alguma referência à parte da Rússia, e aliás, essa é talvez uma parte desse comunicado que se percebe que a Amnistia Internacional andou a gerir esta informação com alguma cautela, ou seja, não se limita a referir-se à Ucrânia, que tem atos verdadeiramente graves naquilo que é denunciado pela Amnistia Internacional, mas tem logo de complementar, ou de pelo menos tentar atenuar o impacto que isto possa ter contra a Ucrânia, fazendo referências também à Rússia, mais ou menos indiscriminadas, e sem serem muito aprofundados. O que interessa é basicamente dizer, bom, a Ucrânia fez A, B, C e D, mas os russos também não têm legitimidade e cometeram alguns crimes, e pronto, agora isto não é desculpa para que a Ucrânia possa fazer aquilo que fez, mas a verdade é que, ou seja, dão sempre não é bem no cravo e na ferradura, mas não conseguem isolar as críticas à Ucrânia como isolam as críticas, neste caso concreto, dos documentos que têm sido publicados pela Amnistia Internacional, não conseguem isolar as críticas à Ucrânia sem fazer referência também à Rússia, como têm feito nos relatórios relativamente à Rússia, em que isolam essas críticas, são muito contundentes, afirmam logo que há crimes de guerra, mas aqui na Ucrânia a informação e as palavras que são utilizadas para apontar alguns dedos e para condenar alguma atuação, mesmo assim o condenar não aparece no discurso da Amnistia Internacional. Portanto, aparecem aqui algumas denúncias de direito internacional humanitário e pronto, já fizemos a nossa parte. O que é mais curioso é que este relatório, a reconhecer o óbvio, acontece vários meses depois de termos tido várias imagens, temos tido vários relatos, várias confirmações até oficiais de pessoas ligadas ao presidente Volodymyr Zelensky que em praça pública afirmaram aquilo que de facto estavam a fazer e que estavam a conduzir, e que agora a Amnistia Internacional finalmente parece que acordou, talvez na esperança de finalmente poder ser vista como imparcial e neutra. Bom, desde logo um esclarecimento. A diferença entre direito internacional humanitário e direitos humanos. Ainda na sexta-feira estava a fazer, ou na sexta-feira ontem, já não me lembro, também não é importante, mas estava a fazer zapping na televisão e passei pela CNN que dizia, CNN de Portugal, que dizia a Amnistia Internacional denuncia violações de direitos humanos pela Ucrânia. Não, isto não são direitos humanos. Direitos humanos são os direitos fundamentais que são consagrados ou que são reconhecidos às pessoas numa Constituição e que têm como base, muitos deles, vários instrumentos internacionais relativamente ou parcialmente universais, semi-universais, mas que reconhecem um conjunto de direitos. Portanto, direitos humanos, estamos a falar de direito à vida, direito à integridade física, a liberdade de expressão, portanto, estamos a falar de um conjunto de a proibição de tortura, isto são direitos humanos, portanto, são aspectos em que a pessoa, para poder ser pessoa, precisa de ver reconhecido pelas instituições oficiais e que seja garantida a proteção por parte do Estado desse conjunto de direitos que depois varia a interpretação, em muitos casos, em função da cultura, em função também de algumas especificidades sociais e até históricas que se vivem num determinado lugar. Portanto, isto são direitos humanos. O direito internacional humanitário é também conhecido como direito da guerra, ou seja, é o conjunto de regras que regulam ou em que a comunidade internacional, na sua esmagadora maioria, entendeu que deveria ser o conjunto de guerras a observar quando se trava uma guerra. Não está em causa a questão da licitude ou da ilicitude da guerra. As pessoas muitas vezes misturam. Se a Rússia não estivesse na Ucrânia, ou se Israel não estivesse na Palestina, mas se o Iraque não tivesse o Estado Islâmico, não. Isso é uma questão paralela e à parte. A questão é, uma vez chegados à situação de conflito armado,
Há um conjunto de regras que, desde o século XIX, meio do século XIX, eu diria desde os anos 1860, da década de 1860 em diante, muito por força do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, vieram a ser desenvolvidos, ou várias iniciativas em que os Estados acordavam que a guerra não podia ser aquela prática totalmente selvagem, bárbara, animalesca, em que muitas vezes havia imagens que realmente perturbavam a dignidade humana, mesmo no contexto de guerra. Isto pode parecer paradoxal, porque a guerra em si só não deveria ser humana, a guerra em si é bárbara, os conflitos armados são situações selvagens que todos devemos evitar. Mas aquilo que se pretende garantir é que, uma vez lá chegados, já que os conflitos armados têm como base litígios, controvérsias, aspectos que separam as partes em conflito e que o único recurso que pelo menos uma delas entende através do qual esse conflito pode ser dirimido é através do uso da força, impondo o seu poder sobre o outro para obrigá-lo a aceitar um determinado estado das coisas, que mesmo assim, uma vez chegados a essa situação, não andar a dizimar seres humanos, não torturar seres humanos, não lhes dar um tratamento indigno quando eles já não têm sequer a possibilidade, por exemplo, ou quando as pessoas não têm a possibilidade de poder responder na mesma medida. Ou seja, basicamente, não é garantir um equilíbrio, é garantir que deixa de haver, ou que os Estados evitam, que os partes beligerantes evitam recorrer a práticas verdadeiramente abusivas e desnecessárias para conseguirem atingir os objetivos militares a que se propõem. Ora bem, se o objetivo é levar à rendição por parte de um governo, não faz sentido nenhum que soldados que se rendam do lado inimigo que sejam torturados, que sejam abatidos, apesar de já não constituírem uma ameaça, quando podem ser presos, ou seja, basicamente é isto que o direito internacional regula, humanitário regula. Portanto, vamos ser rigorosos nos conceitos, porque a credibilidade das entidades também muitas vezes se afere por isto, pela utilização séria e pela noção daquilo em que consiste cada um destes conceitos. Não são direitos humanos, é direito internacional humanitário de que nós estamos a falar. Espero ter sido relativamente claro quanto a este aspecto. Espero ter-vos ajudado também a compreender a distinção entre estas duas figuras. De uma forma muito breve, claro, poderia ficar aqui a falar 2, 3, 4 horas só sobre isso, porque a forma como a guerra, a condução da guerra é regulada ou tem regulamentação no direito internacional já data seguramente desde finais do século XIX. Eu não vou naturalmente entrar nesta análise exaustiva, que posso deixar para uma outra altura, com certeza. Ora bem, focando-me no relatório da Amnistia Internacional, em concreto. Desde logo, estamos a falar de um relatório, de uma investigação que foi conduzida pela senhora francesa Agnès Callamard. É assim, o currículo desta senhora é vastíssimo. Quem não souber quem ela é, procure, por favor. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo em matéria de direito internacional humanitário. Sobretudo, esta senhora destaca-se pelas funções que desempenhou na ONU. Seguia durante vários anos no Twitter. Ela tinha algumas publicações, sobretudo, onde ela fazia algumas intervenções sobre aspectos de direito internacional humanitário e onde dava conta de alguns dados e informação, muitas vezes privilegiada, que ela conseguia recolher do terreno. Acho que era por isso que era importante. Acho que houve algumas campanhas, sobretudo em matéria de execuções extrajudiciais, as execuções sumárias, que é uma matéria que eu costumo acompanhar já há muito tempo e com muito interesse para fins académicos, sobretudo, as execuções extrajudiciais. E o problema depois é que eu deixei de a seguir quando ela, durante algum tempo, começou mais a utilizar a sua conta para observações mais pessoais e muito pouco rigorosas do ponto de vista científico do que propriamente para trazer informação que fosse recolhida de uma forma imparcial. Mas isto é a minha opinião. Não retiro nunca o mérito desta senhora, Agnès Callamard. Estamos a falar de alguém com um currículo que fala por si. Logo por aí nós devemos olhar para este relatório com imensa atenção. A questionar alguma coisa, devemos perceber bem o que é que devemos questionar. Não é chegar e ir para as redes sociais
ou para a televisão, um conjunto de pessoas que não têm, muitas delas nem sequer têm formação jurídica, mas outros têm formação jurídica e não têm o mínimo contacto com o terreno, não têm o mínimo contacto com técnicas de investigação. E apenas porque este relatório trouxe várias conclusões bem fundamentadas, a maioria delas muito bem fundamentadas e justificadas, não é por acaso que foi liderada esta investigação por esta senhora, mas que vão e colidem contra as convicções pessoais de cada um. As pessoas dizem, agora já não apoio a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional desiludiu-me. Mas desiludiu porquê? As pessoas querem uma Amnistia Internacional que nos traga a verdade, que nos traga a realidade sobre os factos e que nos permita perceber o que é verdade e o que é mentira, para podermos depois avançar também em parte com o nosso próprio juízo, para poder condenar ou absolver quem tem de ser condenado ou absolvido, ou nós queremos uma amnistia internacional que sirva de megafone para as nossas convicções pessoais, para o nosso achismo, para a nossa conversa de café, para poder justificar os nossos preconceitos. É isto que as pessoas devem verdadeiramente pensar. Eu não concordo com alguns conteúdos, naturalmente, nem é com alguns conteúdos, é com algumas abordagens e com a forma como alguns elementos que a Amnistia Internacional valida posteriormente como sendo basicamente inilidíveis por quaisquer outros meios. Portanto, a Amnistia Internacional admite, pega em certos factos fornecidos por determinadas fontes, muitas vezes testemunhais, e assume aquilo como uma verdade inquestionável, é perigoso e pode muitas vezes levar a que se tirem conclusões que são precipitadas. Mas a verdade é que estas organizações, como a Amnistia Internacional, têm o dever de nos trazer factos, de justificar esses factos, onde é que eles são retirados, e que não sejam só com base em prova testemunhal. Porque a prova testemunhal, embora seja através dessa prova, que muito depende muitas vezes da justiça internacional, ao mesmo tempo isto é uma faca de dois gumes. Por outro lado, acaba por cortar também no sentido de nem sempre ser fiável, porque a testemunha muitas vezes pode dizer aquilo que bem entender, pode manipular o seu discurso, pode sentir-se sugerida, pode ser mesmo inconscientemente sugerida, e isto pode enviesar este tipo de prova. Nada viola a prova, é muito difícil de conseguir contornar a prova documental, a prova da recolha de imagens também, mas não havendo, eu por vezes compreendo. Ora bem, isto para dizer que a Amnistia Internacional pode ter um papel importante, mas se conduz uma agenda determinada, então aí passa a ser uma organização perigosa. Muito bem. Independentemente de se concordar com a interpretação que é feita em todos os casos, quanto à factualidade, parece-me evidente o tipo de atos que neste mesmo relatório são identificados e são descritos. Se a interpretação que é feita da factualidade pode merecer, por vezes, como eu referi, algumas dúvidas e até suscitar interpretações diferentes por parte de quem tem acesso àqueles factos, o enquadramento, para todos os efeitos, pode permitir afastar essas mesmas dúvidas. E, por exemplo, a Amnistia Internacional refere que os seus investigadores documentaram, entre outras coisas, eu vou partilhar convosco essa observação da Amnistia Internacional, para não deixar dúvidas e para vocês verem onde é que eu vou obter esta informação. Tem aqui o endereço. Ora bem, aqui está o tal comunicado da Amnistia Internacional. Agora vejam o que é que a Amnistia Internacional diz. Aquilo que a Amnistia Internacional diz é que recolheram um padrão das forças ucranianas que coloca os civis em risco. Aqui está. Pronto. Aqui está. Em áreas habitadas por civis. Isto foi dito pela Amnistia Internacional. Depois, basicamente, um padrão, aquilo que eles dizem é muito importante nós termos em conta esta expressão, porque nós documentamos um padrão das Forças Armadas Ucranianas. Isto é extremamente importante, porque um padrão não remete para um ato isolado, não remete para um acidente, para uma exceção, para um engano, ou até mesmo para um erro. Um padrão denuncia sempre uma prática que acaba por ser assumida e que está enraizada, ou seja, que é consciente. E este padrão consistia, por parte das Forças Armadas ucranianas, ainda consiste,
no estabelecimento ou na instalação de bases em áreas residenciais a quilómetros de distância da linha da frente. E isso consta exatamente, deixem-me ver se os consigo dizer, bom, mas consta por aqui, tenho a certeza que li isso. Aqui isso está. A maioria das residenciais onde os soldados operavam eles próprios estavam a quilómetros de distância das linhas da frente ou das frentes de combate, como lhes quiserem chamar. E ainda por cima tinham área densa de floresta. Qual é que é o problema aqui? O problema aqui é que se eles fossem para esta área florestal já sabiam que a Aliança Pró-Russa poderia atacar quem quer que visse naquele local, porque saberia que os alvos seriam sempre militares. Isto é um problema, naturalmente. Agora, este padrão, basicamente, como podem ver, consistia no estabelecimento dessas mesmas bases a quilómetros de distância da frente de combate. E é um padrão. Ora, isto é inequívoco. Não dá como poder fazer segundas interpretações. Se estabeleceram em áreas residenciais bastante distantes da linha da frente, como se diz aqui no relatório. Porque se o fizeram, fizeram-no porque sabiam que poderiam diminuir a vantagem do inimigo desta forma e saberiam que poderiam ficar mais facilmente expostos a uma solução final em que não lhes restasse outra alternativa a não ser a rendição ou então a morte, se resistissem. Portanto, no final, este comportamento só atesta que havia noção por parte das Forças Armadas ucranianas do que se estava a fazer e do que se estava a praticar. Havia essa consciência. Claro que nós temos Anistia Internacional e temos Anistia Internacional. Não deveria ser assim, mas nós temos abordagens distintas por parte de uma só entidade. Reparem, por exemplo, nas palavras de Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal, para nós percebermos a desonestidade na abordagem que decidiu fazer na SIC no dia de ontem à tarde na SIC. Há num relatório que gerou alguma polémica, é um relatório que diz preto no branco que a Ucrânia pôs civis em perigo ao colocar bases militares e meios militares em áreas residenciais, escolas e hospitais, ou seja, basicamente conclui, esta investigação da Amnistia conclui que a Ucrânia usou escudos humanos, é isso? Muito boa tarde. Não, os escudos humanos é utilizar pessoas diretamente à frente de artilharia ou de tanques. Isso é uma coisa muito comum em algumas zonas do globo e até com crianças, mas neste caso nós não detectamos isso, não detectamos a utilização de escudos humanos. Pronto, como vem, o próprio diz. A jornalista pergunta-lhe se podem concluir que há escudos humanos e Pedro Neto diz: não há escudos humanos. Não detectámos a utilização de escudos humanos, diz o Pedro Neto. Agora, o que é que diz o relatório da Amnistia Internacional? Reparem que o relatório da Amnistia Internacional, que eu partilhei ainda agora convosco, se forem lê-lo, diz que os militares ucranianos, em vários locais, instalavam-se em áreas residenciais a vários quilómetros da linha da frente. Até aqui, tudo claro. Agora, o comunicado da Amnistia Internacional dá mesmo conta de instalações em escolas e hospitais, o que atesta a consciência de escolherem os locais mais sensíveis para terem sempre aquilo que eu tenho dito repetidamente na SIC Notícias já há vários meses, que é as Forças Armadas ucranianas apostarem numa estratégia win-win, ou seja, ganham de qualquer uma das formas. Porque se a Aliança Russa não atacar hospitais e escolas com civis, então eles mantêm-se vivos, os militares mantêm-se vivos e protegem o equipamento. Mas se forem atacados pelos russos, podem sempre usar o feito como propaganda junto do exterior e podem dizer que os russos vieram atacar os civis. Portanto, no final, há sempre alguma coisa que ganham sempre. E eu agora partilho convosco exatamente. Reparem, bases militares em hospitais, é a Amnistia Internacional que está a confirmar aquilo que todos nós já sabíamos, bases militares em escolas, e depois há ainda um conjunto de outras informações que são dadas pela Amnistia Internacional e de factualidade que demonstra a utilização de áreas residenciais e de utilização de vizinhos, por exemplo, de casas perto de vários vizinhos que são civis e que depois acabaram por ser atacadas pelos russos. Portanto, há um aproveitamento claro. Agora, vamos ver, o Pedro Neto diz que não se pode retirar daqui isso.
E basicamente ele até utiliza uma outra expressão, pronto, que eu já vou naturalmente referi-la, mas ele utiliza a expressão também de dizer, não, os escudos humanos é colocar os civis à frente das forças de artilharia. Agora vamos ver bem em que é que consiste a noção de escudos humanos. Ora bem, nós encontramos o regime de proteção de civis no protocolo 1, anexo à 4ª Convenção de Genebra. Eu vou partilhar convosco o protocolo 1, porque aqui está, na página do Ministério Público tem a tradução oficial para a língua portuguesa de português europeu. E vejam agora, basicamente, o artigo 51, número 7. O artigo 51, número 7, tem logo como epígrafe proteção da população civil. E o número 7 é muito claro quando diz a presença ou os movimentos da população civil ou de pessoas civis não devem ser utilizados para colocar certos pontos ou certas zonas ao abrigo de operações militares, especialmente para tentar colocar objetivos militares ao abrigo de ataques ou para encobrir, favorecer ou dificultar operações militares. Ora bem, aqui não diz que é para colocar as pessoas à frente da linha de artilharia. Não percebo onde é que o Pedro Neto foi encontrar aquela noção, porque é nisto que consiste a noção de escudos humanos, este preceito que eu acabei de vos referir. E esta noção distingue-se, por exemplo, de um dever de proteção e dos referidos, daquilo que se fala dos esforços na medida do possível, para a que alude o artigo 58. Reparem, fala aqui, na medida do que for praticamente possível, as partes no conflito esforçar-se-ão. Porquê? Porque existe a plena noção de que não se pode dar um pré-aviso, calma, ataquem-me apenas daqui a 20 minutos porque eu tenho de retirar as pessoas. Isto não existe, isto é surreal, não tem nada a ver com aquilo que se passa na realidade e não pode ser exigível a uma das partes que tenha de assegurar a proteção de civis antes mesmo de ser alvo de fogo inimigo. Isto seria absurdo, é inconcebível. Portanto, uma coisa é esse dever de proteção na medida do possível e que deve haver um esforço sempre que for possível. Já que uma coisa é não fazer o mínimo possível para afastar e proteger civis, outra é uma das partes em conflito ter a iniciativa, a proatividade de se deslocar para um local com civis sabendo que poderá tirar vantagem disso. Portanto, e diferente ainda, é os ataques terem lugar em áreas residenciais por iniciativa de quem ataca. Aí, quem defende não pode fazer muito, porque se de facto é surpreendido e estão a ser atacados civis, bom, quem defende tem de ir para essas áreas de civis. Agora, quem tem a iniciativa de se deslocar para áreas civis e acaba, de certa forma, por atrair o fogo inimigo para essa zona, é completamente diferente de haver uma situação de surpresa em que não é possível fazer nada para conseguir retirar os civis. Por amor de Deus. Agora, quando se está a vários quilómetros da linha da frente e se toma a decisão de se instalar em áreas residenciais, em escolas, em hospitais, eu peço imensa desculpa a todos, mas só alguém tolo ou verdadeiramente desonesto acredita que não é intencional e não há uma intenção deliberada de usar aqueles locais, aqueles civis, como escudos humanos. Não é nada difícil perceber esta distinção. E reparem até que já o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem uma posição que vai ao encontro desta que eu aqui vos descrevi. E vocês podem confirmar exatamente aqui na página do Comitê. Tem aqui o site, uma vez mais, tem aqui o link se quiserem confirmar. E agora vejam, o fator decisivo para distinguir o uso de escudos humanos do não cumprimento das obrigações de assumir precauções passivas está relacionado com a fusão entre civis e combatentes e ou militares objetivos. É o resultado da intenção específica de quem defende de obter proteção para as suas forças militares e para os seus objetivos militares, ou simplesmente uma falta de cuidado para com a população civil. Não parece que exista aqui qualquer falta de cuidado, pelo amor de Deus, vamos ser honestos, não há aqui qualquer falta de cuidado. Aquilo que há é, isso sim, uma intenção deliberada de poder aproveitar essas circunstâncias civis. E agora reparem, o mais ridículo nesta observação de Pedro Neto, que parece, a meu ver, uma pura tentativa de diluir ou atenuar a gravidade dos crimes praticados pela Ucrânia nestas áreas residenciais, é que, se olharmos para outros relatórios da Amnistia,
nós vamos encontrar também a mesma definição de escudos humanos e que não está relacionada com esta que o Pedro Neto avança. Há até comportamentos idênticos que são justificados como escudos humanos. Eu até julgo que é no Iraque, de carros de combate junto de habitações e que a Amnistia Internacional identificou também terem ocorrido na Ucrânia e foram identificados no Iraque como sendo fortemente provável, altamente provável, que se trata de uma intenção de poder colocar ali aquele carro blindado intencionalmente para poder passar despercebido ou se encontrar escudado pela presença de civis. Portanto, não vamos ser ingênuos. E eu agora até posso dar aqui estes vários exemplos de escudos humanos, porque, bom, isto aqui é uma repetição daquilo que eu já tinha aqui dado, este já posso retirar, e agora vou partilhar convosco alguns desses relatórios que nós aqui poderemos retirar, deixem-me lá ver. Ora bem, este é um primeiro deles. Também encontram na página da Amnistia Internacional e que tem, entre outros aspectos, eu estava a ver se encontrava onde é que estava... E direito internacional humanitário também proíbe o uso de escudos humanos. Isto é um relatório sobre a Líbia, vocês também o encontram na página da Amnistia Internacional. Estes meios intencionalmente trazem civis e pessoas de combate que são vítimas ou que são, também estão envolvidos em combate na proximidade com um objetivo militar. Ou localizando um objetivo militar na proximidade de civis ou pessoas com a intenção específica de tentar impedir que o objetivo militar seja alvejado pelo lado inimigo. O uso de escudos humanos não cria uma imunidade automática, não cria uma imunidade automática sobre o objetivo militar, não o impede de ser atacado, mas as pessoas usadas como escudos humanos têm de ser tidas em consideração para determinar se um ataque é proporcional e se a obrigação de tomar precauções pode ou não minimizar, deve ou não para minimizar a morte ou a lesão. Agora, mas repare-se, esta é a definição de escudos humanos que contradiz aquilo que, dada pela Amnistia em 2011, salvo erro, num relatório concreto e contraria aquela noção dada pelo Pedro Neto, que não faz qualquer sentido. Há uma outra que eu também, num relatório, que esta também é flagrante, e vejam bem o que é que a Amnistia aqui defende. Ora bem, isto é relativamente ao conflito entre o Líbano e Israel. E agora reparem, se os combatentes do Hezbollah armazenam Katyushas numa proximidade ou disparam-nas a partir da proximidade de civis, de locais onde se encontram civis, na esperança de impedir ataques israelitas, isto constitui um crime de guerra de utilização de civis como escudos humanos. Ora bem, quantas e quantas notícias nós já não recebemos de que os ucranianos também conduzem ações ofensivas a partir de áreas residenciais e com residenciais presentes naquele meio? Quantas e quantas vezes? Porque é que aqui já constitui um crime de guerra, mas na questão da Ucrânia, se for cometido por militares ucranianos, já deixa de o ser. Portanto, e porque é que já não é um escudo, porque é que já não são considerados esta prática, a tentativa de trazer escudos humanos? Portanto, se a Amnistia Internacional de Portugal faz uma interpretação diferente e diz que os escudos humanos são pessoas colocadas diretamente à frente da artilharia, como absurdamente disse Pedro Neto ontem na SIC Notícias, então alguma coisa está verdadeiramente errada com a Amnistia Internacional de Portugal e tenho a certeza que a doutora Agnes Calhamar tem de dar algumas aulas com as bases, com os elementos básicos do direito internacional humanitário, pelo menos ao Sr. Pedro Neto, para não sermos informados pela televisão ou não sermos desinformados pela televisão e a Amnistia não cair no descrédito com este tipo de disparates e de contradições que não têm qualquer tipo de respaldo na lei, nem sequer na prática a nível global. Agora, vamos ter em conta a intervenção seguinte de Pedro Neto. Claro que poderia ter-se evitado mortes, feridos?
Não temos dados sobre isso. Esta é uma análise à posição das instalações de militares e depois aos ataques que foram feitos a partir dessas áreas residenciais. O comunicado que fazemos e o relatório não é tão extenso assim que vai a esse pormenor. Indica apenas aquilo que é uma questão que é proibida no direito humanitário internacional. Ora bem, a jornalista questiona se podiam ter sido evitadas mortes de civis. E Pedro Neto diz que não tem dados sobre isso. Não tem dados sobre isso, não foram tão a fundo, tão ao pormenor como isso. Agora, foi mesmo assim? Será que é mesmo assim como Pedro Neto está a dizer? Será que não tem mesmo dados sobre isso? Então, vamos ver uma vez mais o comunicado da Amnistia Internacional. E vamos lá ver o que é que consta aqui. Espera lá que isto não devia estar aqui. É isto. Então vamos ver o que é que diz o relatório da Amnistia Internacional. O relatório da Amnistia Internacional fala aqui, por exemplo, onde é que está aquela senhora? Dá aqui alguns testemunhos. Então, vejam, por exemplo, aqui. A mãe de um homem de 50 anos, assassinado com um ataque de rocket a 10 de junho numa vila a sul de Mykolaiv, disse à Amnistia Internacional: os militares estavam numa casa perto da nossa residência e o meu filho frequentemente levava comida aos soldados. Até aqui, reparem que este senhor depois diz aqui, naquela tarde, quando aconteceu o ataque, portanto, basicamente ele foi assassinado porque estava numa área daquelas. Reparem que, por um lado, nós temos de perceber o seguinte, é que o comunicado da Amnistia Internacional vem-nos, por um lado, não investigou com a mesma vontade as consequências dos ataques, como fez com um relatório recente, por exemplo, ao Teatro de Mariupol. Ou seja, basicamente, assumiu totalmente aquilo tudo que estava a ser dito naquele ataque ao Teatro de Mariupol correspondia à verdade. A prova testemunhal foi decisiva para validar factos. E também elenca com detalhe um conjunto de mortes que acaba por imputar à Rússia. Mas, por outro lado, no próprio comunicado, reparem, este caso que eu vos referi da mãe do indivíduo que faleceu após um ataque a uma residência onde os militares ucranianos se encontravam instalados junto à residência de civis. Portanto, mas há lá mais ocorrências. Nós podemos ver aqui que nós temos mais, olha, vejam, Lysychansk, que também é relatado um outro incidente. Há um conjunto de outros acontecimentos que constam aqui e que denunciam mais ocorrências. Portanto, Pedro Neto não tem dados sobre se poderiam ter sido evitadas mortes de civis, ou porque não leu o comunicado, ou porque passou por cima desta parte que não lhe interessava. E depois lá está, depois diz, o nosso relatório não vai tanto a esse pormenor. Olha, que vai, caro Pedro Neto. E é preciso haver vontade do próprio Pedro Neto para chegar ao pormenor e de dizer às pessoas na SIC Notícias que o relatório vai a esse pormenor. Não identifica os casos todos, mas temos vários ali que estão referidos. Agora, claro que depois nós olhamos para a conduta, para a intervenção de Pedro Neto e nós percebemos que o mesmo não resistiu e acabou por ter de tomar partido, denunciar que estava a tomar partido por parte de uma das partes em causa e investigadas neste relatório. A Rússia, no Reino Unido, fez um post com uma imagem deste relatório em que apagou as partes que denunciavam os erros da Rússia e publicou no seu Twitter para a sua própria propaganda a acusar a Ucrânia. É um apontamento. Mas ela admitiu-se porque... Portanto, como se pode ver, Pedro Neto condena a ação da Embaixada da Rússia no Reino Unido, que aproveitou a referência aos crimes ucranianos para dar a conhecer o que a própria Amnistia Internacional investigou, e não deixa de ser bizarro, e acusa a Rússia de propaganda. Mas, já sobre as pressões das autoridades ucranianas contra a Amnistia Internacional pelo conteúdo denunciado, isso já não serve propaganda de ninguém. Porque aquilo que se está a questionar não é sequer a autenticidade ou a veracidade dos factos, é eles estarem a ser denunciados. E isto é que é verdadeiramente o que importa, mas o Pedro Neto aí já não há qualquer problema. De facto, é uma vergonha que a Rússia divulgue o resultado de uma investigação da Amnistia Internacional que denuncia crimes cometidos pela Ucrânia e alimenta a propaganda segundo Pedro Neto. Agora,
Mas afinal aquilo aconteceu ou não aconteceu? É que se aconteceu, não há nenhum alimento a esforço de propaganda por parte da Rússia. Isto é mais retórica sem sentido, desprovida de sentido e apenas para tentar desvalorizar aquilo que é acusado à própria Ucrânia. E ter a Amnistia Internacional de Portugal a desvalorizar este tipo de gravidade de situações que são denunciados, curiosamente, pela Amnistia Internacional a nível mundial, isto é no mínimo bizarro. E agora vejam que, como o Pedro Neto nem se atreve sequer a condenar com a mesma veemência as ameaças que a sua colega, amiga, homóloga ucraniana sofreu pelo simples facto de a Amnistia Internacional ter denunciado crimes de guerra cometidos pela Ucrânia. Claro que nós Pedro, também desculpa, não percebi. Ela recebeu ameaças de quem? Sabe-se? Ela afirmou que não eram ameaças por parte do governo diretamente, mas até por pessoas, suas conhecidas na Ucrânia, que perderam familiares na guerra. E, portanto, essa questão insustentável e a enorme pressão levaram-na a ter esta decisão e que eu lamento muito, portanto que estimo esta colega. Portanto, Pedro Neto, no fim, perante aquilo que descreve que aconteceu ao seu colega, lamenta muito, porque estima bastante a colega. E vejam também este momento digno de registro e que reflete o quão imparcial é a atuação da Amnistia Internacional de Portugal. As pessoas esqueceram-se de todo o nosso trabalho anterior face àquilo que eram as atrocidades cometidas pelos militares russos e agora apontamos uma questão e que sublinhamos e que foi um erro que os militares ucranianos também estão a cometer e aquilo que eu gostaria que o governo ucraniano respondesse era que iria averiguar estas situações e garantir que elas não acontecessem mais. Portanto, Pedro Neto fala nas atrocidades russas, expressão que, em abstrato, temos de admitir como hipótese, sendo demonstrado em sede própria a comissão desses atos, naturalmente que se tratam de atrocidades, eu não retiro qualquer tipo de valor a este tipo de adjetivação. Agora, quanto ao uso de civis como escudos humanos, como sendo, o próprio Pedro Neto diz que foi um erro dos militares ucranianos, um comportamento padronizado que coloca em risco a vida dos civis. Pedro Neto qualifica-o como erro dos militares ucranianos. E, não satisfeito com a forma como desvaloriza tudo o que aconteceu, ainda lamenta que o presidente Zelensky, e ele utiliza mesmo esta expressão, lamento, que o presidente Zelensky não se tenha comprometido com uma investigação e com a obrigação de não se voltar a repetir. Portanto, vamos lá ver, por favor, tentem evitar isto e vejam só, investiguem estas ocorrências. Então, e a responsabilização e o reconhecimento de que se tratam de crimes internacionais? Já não há. É que é isto que é verdadeiramente bizarro. E agora, uma última situação. Reparem como a Amnistia Internacional de Portugal acha que se deveria ter procedido perante o conhecimento de crimes de guerra conhecidos pela Ucrânia. Ela discordou muito com a pressa que tivemos neste relatório e podíamos ter tido mais preparação, mais cuidado na divulgação deste relatório para ele não ser aproveitado por quem tinha más intenções, como aconteceu. E claro, mas a Amnistia Internacional já veio reiterou a ideia de que tudo o que está no relatório são factos, não é? Mesmo depois das críticas de Kiev e mesmo depois de Kiev ter acusado a Amnistia de defender o agressor. Tudo o que está no relatório é correto. Ora bem, a Amnistia Internacional de Portugal acha que houve ingenuidade, que houve demasiada pressa em colocar o relatório no acesso público, apesar de surgirem alguns casos a relatar acontecimentos de uma prática padronizada, estou a citar a Amnistia Internacional, que já surge e que já é praticada há vários meses, e acha que deveria haver mais cuidado para que o relatório não fosse aproveitado. Portanto, pelas pessoas erradas. Portanto, basicamente, os crimes deviam ter permanecido em segredo, porque apesar de serem crimes evidentes, ainda assim, nós não podemos dar trunfos à Rússia. Não podemos, mesmo sendo crimes grosseiros. Temos de fingir que não se passa nada, porque senão os russos vão usar isto
porque não deviam ser só os russos, deveríamos ser todos nós, cidadãos, a poder fazer uso disto e não olhar para isto como sendo algo apenas de interesse dos russos, devia ser de interesse da humanidade no seu todo, mas é tramado que, para todos os efeitos, que não haja como fugir à hipótese de ter de dar estes trunfos aos russos. Portanto, e parece uma certa frustração, e parece até aborrecido o Pedro Neto com essa hipótese, porque os russos não podem ter razão. De acordo com a narrativa oficial, os russos nunca podem ter razão. Nós temos de continuar a narrativa, a alimentar a narrativa de que os russos são os culpados de tudo, só os russos é que cometem crimes. Nós temos de esconder tudo. Aliás, nós temos de ter cuidado. Temos de ter muito cuidado com a forma como gerimos isto. Então, mas não deveria ser do interesse de todos denunciar todos estes atos? O que é que a Amnistia Internacional está a fazer? A Portugal, a Amnistia Internacional Portugal. E depois, no fim, reparem que, basicamente, a jornalista insistiu, e muito bem, no facto de a Amnistia Internacional reiterar a sua posição, mas a Amnistia Internacional Portugal ficou aborrecida com isto tudo e tanto cuidado, tanta ingenuidade, e acaba Pedro Neto a dizer que o que está no comunicado é tudo verdade. Ora, se é tudo verdade, então porquê é que é preciso ter cuidado? Porquê é que é preciso esconder? Só para não dar argumentos à Rússia, é isso que Pedro Neto quer fazer? É só por isso? Então os ucranianos podem fazer tudo? E nós não podemos, temos de ter cuidado e temos de esconder aquilo que se passa e não devemos ter pressa em fazer justiça, em impedir estas práticas contra civis? Bom, pelos vistos para Pedro Neto, esta é a opinião, é que devemos separar, há crimes de guerra e crimes de guerra, dependendo de quem os pratique. Isto, a meu ver, viola e deturpa todos os princípios elementares da Amnistia Internacional, pela forma como foi constituída. Alguém tem de tomar uma ação dentro da Amnistia Internacional Portugal quanto a esta tomada de posição completamente tendenciosa. E até se dão ao luxo de... Reparem que os ucranianos até se deram ao luxo de confessar que o fazem, mas só agora é que a Amnistia Internacional Portugal e a nível mundial acordou. Eu vou partilhar convosco algo que, a meu ver, é muito interessante. Foi publicado, isto que eu vos vou partilhar, foi partilhado na edição do The Washington Post de 30 de março. E agora reparem que o Alexei Arestovich, o conselheiro do presidente Zelensky, portanto, do chefe de gabinete do presidente Zelensky, disse que a doutrina militar da Ucrânia, aprovada pelo Parlamento, dispõe em favor do princípio da defesa total. Portanto, isto é a opinião deste senhor Arestovich. E esta doutrina de defesa total impõe que as leis da guerra não se apliquem neste conflito. Reparem, está aqui, porque a principal, segundo ele, a principal função da campanha militar de Vladimir Putin é destruir a Ucrânia. E acrescentou mais ainda, reparem no parágrafo imediatamente seguinte, onde diz: o que está a acontecer aqui não é uma competição entre exércitos europeus segundo regras estabelecidas, mas é uma luta pela sobrevivência. Ora, querem uma maior confissão do que isto, de que a Ucrânia está a utilizar áreas residenciais intencionalmente, porque sente que isto é um trunfo e que é algo que pode dar-lhe vantagem no combate à Rússia. Onde é que está a Amnistia Internacional a investigar esta confissão de violação de direito internacional humanitário? Tantas vezes que eu tenho denunciado na SIC Notícias, tenho denunciado em tweets, tenho denunciado em posts de Facebook, até já denunciei neste mesmo vídeo, num destes vídeos daqui do meu canal. Portanto, parece que, pelos vistos, a Amnistia Internacional realmente anda a gerir a informação com cuidado, como pede esta Amnistia Internacional de Portugal. E assim sendo, nós temos de procurar por nós mesmos, porque chega ao ponto em que já despoderadamente os ucranianos já assumem aquilo que praticam, justificam claramente aquilo que praticam com questões e com aspectos claramente esotéricos e que não têm respaldo no direito internacional. E depois continuamos a querer promover que deve ser gerida a informação com muitas cautelas. Portanto, isto é uma absoluta vergonha. Isto são atos que preocupam não só os civis ucranianos, mas também nos dizem respeito a nós enquanto portugueses, enquanto chineses, enquanto moçambicanos, enquanto angolanos, enquanto mexicanos, qualquer que seja a nacionalidade. Esta é uma prática que tem de ser condenada, não tem de ser gerida com cuidado, tem de ser denunciada e travada o mais rapidamente possível, seja cometida pela Ucrânia, seja ela cometida pela Rússia. Um bom dia a todos.
Obrigada.